Todos os dias estamos com muito calor nesse verão e continua, né, crescendo o número de infectados por Covid. Porém, os sintomas do Covid estão diminuindo, né, os sintomas, está ficando mais fraco e provavelmente em breve será, como uma influenza, uma gripe de influenza. Então, aqueles que estão sendo contagiados, infectados por Covid, que vocês não temam, porque com certeza os sintomas estão bem mais fracos. Na semana passada, eu disse que talvez nós pensamos que não somos nada, mas nós somos muito valorosos, pois nós sabemos do verdadeiro evangelho e sabemos a missão do Senhor para nós, sabemos que o Senhor tem promessas e que essas promessas vão se cumprir, que nós vamos alcançar, realizar todas essas coisas, pois é o Senhor quem nos dará a vitória. Então, para essa missão absoluta ser concluída. O Senhor hoje nos deu uma palavra e através dessa palavra vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, que nós possamos receber a palavra do Senhor e através da oração nós possamos obter estratégias e que também possamos aplicar isso. Então, esse livro de Segunda Crônicas que lemos hoje, ele foi escrito, assim como Primeira Crônicas, pelo sacerdote Esdras. E o sacerdote, a função dele é fazer sacrifícios ao Senhor. Então, o livro de Primeira Crônicas e Segunda Crônicas são livros muito evangelísticos. É um pouco diferente do livro de Reis, por exemplo, porque Crônicas foi escrito por um sacerdote. Então, o livro de Reis foi escrito por um profeta, e o profeta ele fala mais sobre o erro ali de Davi, né, o pecado dele, mas em Crônicas está escrito mais especificamente sobre a construção do templo do Senhor. Como assim? Se nós formos contar quantos pecados nós cometemos, ninguém vai conseguir merecer ficar na frente do Senhor. Mas o Senhor nos deu uma missão, a missão de construir um templo para Ele e da grande comissão. Então, quando nós estamos posicionados e levantados para cumprir essa missão, o Senhor olha para nós e Ele faz acontecer isso. Com certeza, todo o povo japonês, eles vão conhecer a palavra do Senhor e vão adorar ao Senhor, e se eles fizessem isso, eles seriam muito felizes, mas infelizmente eles ainda estão fazendo muita idolatria, e somente 0,3% das pessoas japonesas são evangélicos. Somente 0,3% da população crer no evangelho. Então, todo ser humano, ele crê em alguma coisa. Porque a vida é difícil, a vida é sofrida. Então, o ser humano, ele tem essa tendência de buscar uma religião, de buscar uma crença. Mas muitas vezes essa crença, ela é falsa, né? Hoje nós vemos aqui no Japão falando sobre a Igreja da Unificação. Alguns anos atrás,
uns jovens do Japão que eram ricos, eles foram enganados por uma seita chamada Omo. E muitas pessoas ainda continuam crendo, tendo crenças em religiões falsas. E, infelizmente, os políticos, a política está se juntando com essas religiões falsas e estão espalhando mais isso. E se um político, um governador desse país, ele se perde nesse tipo de religião falsa, com certeza acontecem coisas ruins para a população. Então, nós precisamos novamente confirmar por que precisamos do evangelho. Por que o evangelho é tão importante na nossa vida? Se nós somos 0,3%, quando nós tomamos posse verdadeiramente do que é o evangelho, esse número ele vai aumentar. Mas se esses 0,3% de cristãos não acreditam no evangelho, então não vai acontecer nada. Muitos só estão congregando sem escutar, sem crer verdadeiramente. Então a vida deles não muda, porque eles não recebem respostas, eles não são felizes. Por isso, a igreja parece que se torna como qualquer outra religião. Parece que a igreja, ela não é nada. Hoje, dentro das igrejas, o evangelho não está sendo anunciado, o que está sendo anunciado são leis, e o ser humano ele não é transformado por lei. Então, as pessoas, em vez de escutar o evangelho, elas estão escutando mais regras e leis, e isso fica mais pesado ainda para a vida delas. E quanto mais elas escutam sobre leis e sobre regras, elas acreditam que, sim, eu sou pecador mesmo, eu mereço mesmo sofrer, e elas ficam com depressão. Elas são infelizes. E isso não está acontecendo agora. Isso já aconteceu desde antes, no passado. A Bíblia nos ensina. Lá em 2 Crônicas, capítulo 36, no versículo 15, está escrito: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No versículo 16 continua: mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expulsaram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor, ele usou os profetas para falar: olha, vocês estão fazendo coisas erradas. Olha, vocês estão errando aqui, o Senhor está avisando, mas ninguém deu ouvidos. Ou seja, aqui nós temos a prova de que o ser humano ele não é transformado através de leis. O Senhor está dizendo, não é para vocês acreditarem em leis, mas é para vocês acreditarem no Evangelho. A Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos crer no Evangelho. Ela foi escrita para crermos no Evangelho. Mas talvez você possa dizer, mas aqui no versículo 16 não existia ainda o Evangelho. Não está falando sobre o Evangelho. Mas, na verdade, aqui ele está falando sobre isso, justamente, que o homem, ele precisa do evangelho. Por que que o homem, ele foi amaldiçoado? Porque o homem, ele morreu espiritualmente, o homem, ele era escravo de Satanás, o homem ia para o inferno. Então, o Senhor, o próprio Deus, nos dá o evangelho, porque o evangelho é o que nos salva dessa situação.
O ser humano, por conta própria, como escravo de Satanás, ele não tem como resolver o problema dele, mas Jesus veio e esmagou a cabeça de Satanás por nós. Lá, naquela cruz, no nosso lugar, ele sangrou e solucionou tudo. Em Mateus 9:2, está escrito que, através de Jesus Cristo, nossos pecados foram perdoados. Só Deus pode perdoar pecados. E naquela época, as pessoas viam Jesus fazendo os milagres e elas ainda ficavam em dúvida: será que ele é mesmo Deus? Ou será que ele é um homem? Ou, sabe? Então, poucas pessoas acreditavam que ele era Deus. E muitas pessoas ficavam indagando naquelas palavras que ele falava, né? É que ele perdoa os pecados, sendo que ele era um homem. Então, Jesus diz, né, para aquelas pessoas que é mais fácil que eu fale para ele: levante e ande, ou que o teu pecado está perdoado. Ele consegue curar doenças. Então, ele prova ali que ele é Deus. E ele mesmo disse: eu vim para esse mundo para perdoar o pecado de vocês. Então, o paralítico foi curado naquele momento. Por que será que Jesus, mesmo depois de ter tantas curas, ter curado tantas pessoas, as pessoas ainda duvidavam se ele era Deus ou não? Porque ele perdoava os pecados. Eu já tive uma experiência de que uma pessoa na minha frente, ela simplesmente desmaiou e ela não conseguia levantar, e eu orei e eu falei: Jesus, perdoou os teus pecados, né? E essa pessoa, ela voltou a andar. Então, muitos cristãos, até mesmo cristãos, pode ser que eles são cristãos, mas não acreditam que Jesus já perdoou os pecados dele. E essa pessoa que eu tive essa experiência de orar por ela era uma mulher, e uma mulher muito mais idosa do que eu. E nesse momento eu tive essa experiência. E na semana passada não, alguns meses atrás, quando eu fui lá na Coreia, eu tive um tempinho para mim e eu fui na cidade onde a minha mãe mora, e eu ouvi falar que nessa cidade que a minha mãe mora tem uma mulher que ela era da igreja da unificação. Então eu fui buscar essa mulher. Como era tarde, muitas pessoas não estavam em casa, estavam trabalhando, estavam no campo. E eu fui batendo de porta em porta para encontrar essa mulher. E aí, batendo nas portas, eu me deparei com uma pessoa que tinha estudado comigo, da mesma idade que eu, e essa pessoa, ela estava paralisada. E eu falei para ela sobre o evangelho. Eu falei: "Olha, Jesus, ele sangrou na cruz por você. E ele perdoou todos os teus pecados." E ali essa pessoa já muito debilitado começou a chorar, começou a sair lágrimas dos olhos dele. Era o avô do ou um pai do meu amigo, na verdade,
E era uma pessoa já com mais de 70 anos, e ele começou a chorar na frente de todos. Então, nesse momento, novamente, eu tive a experiência de saber que isso tem a ver com perdão de pecados. Não só é uma paralisia física. E eu vi ali o Senhor salvando aquela alma naquele dia. Então, tantas pessoas estão sofrendo, tantas pessoas sofrendo, e eu tive novamente a oportunidade de ver que o evangelho nos salva, que o evangelho nos tira disso, pois Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Então, ele solucionou todos os problemas da nossa vida, todos, em todas as áreas da nossa vida. Então, salvação significa quando nós estamos juntos, somos um com Jesus Cristo. E nós que fomos salvos, nós não precisamos fazer mais nada, porque ele fez tudo. A nossa vida agora é simplesmente só desfrutar de estar juntos com Jesus. Quando nós crermos verdadeiramente no Evangelho, nós entendemos que Jesus Cristo completou tudo, ele solucionou tudo. Jesus diz lá em João 15:5: "Eu sou a videira, vocês são os ramos". Um ramo, ele não fica fazendo o que ele quer por conta própria. Porque um ramo, ele basta estar grudado, conectado com a videira. Basta isso. O apóstolo Paulo, ele cria tanto no evangelho, que ele dizia que o evangelho fazia parte dele, né? Em Gálatas 2:20, Paulo diz: "Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim", né? Então, nós precisamos viver assim. Nós precisamos entender que Jesus já solucionou os nossos problemas e que ele está conosco e que quando nós entendemos isso, quando vem algum problema, nós sabemos que Cristo está conosco. Ele que solucionou todos os problemas, vai solucionar mais um. Você começa a entender que talvez esse problema ele veio, na verdade é uma bênção que está coberta como se fosse um problema, entende? Então, nós não podemos acreditar no evangelho somente com a nossa cabeça. Entender que, eu entendo que Jesus solucionou meus problemas, mas quando vem o problema, você acha que você tem que fazer alguma coisa para solucionar esse problema com os seus esforços, com a sua força. Mas não. Se você começa a fazer isso, você começa até a duvidar de vir para a igreja, da palavra de Deus. Então, o que a gente precisa fazer? Qual é o tipo de arrependimento que nós devemos ter? Não é que nós temos que nos arrepender do pecado, mas nos arrepender de não crer que Jesus Cristo solucionou todos os nossos problemas. Nós não podemos ser incrédulos. Precisamos orar para Deus. Deus, eu fui incrédulo, mas Deus, a partir de hoje, eu vou crer. Crer em Cristo e todas as coisas que ele fez para mim. Que através desse culto, dessa adoração que nós estamos aqui nesse momento, que todos que estão aqui possam ter essa convicção, essa fé. E talvez, se o seu pensamento não mude, não seja transformado tão rapidamente assim, que você possa continuamente escutar sobre o evangelho.
Creia, Jesus Cristo esmagou a cabeça de Satanás que tenta me enganar. Jesus Cristo perdoou todos os meus pecados. Todos os seus pecados, eles foram perdoados. E quanto mais você crê nisso, mais você é transformado. Jesus vive dentro de mim, por isso mesmo que eu tenho a vida eterna dentro de mim. Quando você começa a acreditar nisso, você é transformado. As coisas começam a mudar. Mas poucas pessoas hoje em dia acreditam nisso. Poucas pessoas creem nisso. Se você crê verdadeiramente em Jesus, você não teme nada. Você vive em paz. Porque é promessa de Deus, ele vai te responder. E não é importante se vai vir a resposta ou não. O importante é nós crermos que Jesus é o nosso Salvador e que Ele é o nosso solucionador. Ele solucionou. Quando você crê nisso, a resposta ela vem junto com isso. Então, Crônicas fala sobre o Evangelho. E segundo, Deus ele cumpre a sua promessa através do movimento dos remanescentes. Claro que o Senhor, ele vai também fazer o cumprimento da palavra dele através da nossa geração, mas o Senhor também tem grandes coisas para a próxima geração, a geração dos remanescentes. Como nós lemos lá no versículo 15 e 16, como o povo não escutou o que os profetas estavam dizendo, então o Senhor, ele falou que aquele povo ia sofrer por 70 anos, né? Quando nós lemos lá em Jeremias 25, nós vemos que Jeremias, ele profetiza que o povo de Israel será levado como cativo pela Babilônia por 70 anos. Então, todo o templo do Senhor foi destruído e passa 70 anos. Porque aconteceu uma coisa surpreendente. Após esses 70 anos, o rei da Pérsia, ele vê o Senhor e o Senhor diz para ele que é para ele soltar o povo de Israel. Então, o Senhor levanta uma nação muito mais poderosa do que a Babilônia, quando completa esses 70 anos, que é a Pérsia, e a Pérsia destrói a Babilônia. Então, quem tem o poder para fazer isso? Ele diz que vocês serão, né, detidos, sujeitos pela Babilônia por 70 anos, mas depois de 70 anos eu vou castigar a Babilônia e vocês serão soltos. Quem falou tudo isso? O próprio Deus. Ele cumpre as suas promessas. Não é a palavra de um demônio, não é a palavra de um ser humano, é a palavra de Deus. Ele mesmo fala, ele mesmo cumpre a sua palavra. E essa verdade está escrita
duas vezes lá em 2 Crônicas 36, no 21 e 22, né? Lá no 2 Crônicas 36, no 21 e o 22, está escrito que para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias. E no 23 está escrito que o Senhor, né, ele era para cumprir a palavra dele. Então, ou seja, todas essas coisas aconteceu para que a palavra do Senhor se cumprisse através dos profetas. E mais uma profecia, mais uma promessa, que todas as pessoas do mundo irão crer que o Senhor Jesus é rei, é Deus. E essa palavra ela vai ser cumprida. Mas olha, aqui no Japão, só 0,3% são cristãos. E dentro desses 0,3%, somente pouquíssimas pessoas acreditam nessa promessa. Porque se talvez essas pessoas, quando elas entenderem verdadeiramente o evangelho, elas crerão completamente nessa promessa, elas serão felizes. Porque com certeza, quando você antes de conhecer Jesus e você depois de conhecer Jesus, existe uma transformação. Mas olha, imagina, tem pessoas que elas estão sofrendo mais do que antes de ter crido. Vamos ver, pessoas que são da Igreja da Unificação, né? Antes eram felizes, após crer nessa religião falsa, perderam tudo, economicamente, perderam tudo. Por quê? Porque são falsas religiões. É idolatria. Existe muitas pessoas japoneses que acreditam. Muitas mulheres japonesas acreditam nessa Igreja da Unificação. Às vezes você até para perguntar por que esse tipo de pessoa, esse tipo de mulheres acreditam tanto nisso. Então, nós alcançamos duas mulheres e elas foram transformadas, estão vivendo uma vida de fé através do Evangelho. E é claro, quando você é salvo de uma situação, você também quer alcançar pessoas que estavam na mesma situação que você. E elas têm esse desejo. Então, elas querem salvar essas pessoas que estão nessa Igreja da Unificação, mas as pessoas que estão na Igreja da Unificação, elas perderam tudo. Elas estão quebradas, elas estão espedaçadas, elas não têm nem força para escutar o Evangelho. Elas estão sem força alguma. Elas acreditam que elas já foram destruídas. E aí elas falam: não, mas eu quero que pelo menos os meus filhos sejam salvos, porque eu não tenho mais jeito. Elas falam isso. E é muito triste. E é muito triste. O mais triste ainda é que eles são obrigados a casar, né? Ali, daquela forma, muita gente junta. Mas nós, ao contrário disso, né? O evangelho, ele é ao contrário. No começo, você não entende nada sobre o evangelho, mas depois, aos poucos, você vai aprendendo e você vai começando a desfrutar e as coisas vão mudando. Mas as outras religiões, quanto mais tempo passa, pior fica a vida da pessoa.
Então, como o Senhor prometeu, todo o mundo vai crer que ele é Deus. E isso vai acontecer, vai ser cumprido através dos remanescentes. Quando o povo saiu do asilo, né, do asílio da Babilônia, foi também através dos remanescentes. Um remanescente chamado Daniel. E Daniel, sozinho, ele estava ali por 70 anos. Daniel foi primeiro-ministro da Babilônia. Imagine que grande Deus é o Deus que Daniel cria. E o povo da Babilônia pôde ver. E o rei Dário foi quem viu mais de perto, né, esse poder do Deus vivo, através da vida de Daniel. Ele jogou Daniel dentro da fornalha, e Daniel era para ele morrer, mas ele não morreu, não aconteceu nada com ele. E aí o rei foi até Daniel no outro dia, porque ele não acreditou, né? E ele pergunta para Daniel: foi o teu Deus que te salvou? Então, a razão por Daniel, por 70 anos, ser primeiro-ministro da Babilônia foi porque o Senhor estava com ele. E ele era usado por Deus. Ele era usado, ele obedecia o que Deus estava dizendo. Então, Daniel foi protegido. E o rei daquele tempo, que viu tudo isso, Deus fazendo tudo isso, ele soltou Daniel. E aquelas pessoas que tentaram ir contra Daniel, eles foram todos eliminados. O rei, ele viu verdadeiramente quem era o Deus de Daniel. Ele viu o poder. E o rei Ciro, o rei da Pérsia, ele entendeu que quem fez acontecer foi o próprio Deus. Então, tudo isso aconteceu, toda essa história aconteceu através de um remanescente, né? E além de Daniel, né, os outros 3 amigos que foram jogados ali na cova dos leões, que foi lá na fornalha junto, verdadeiramente eles foram protegidos, porque se não fosse o verdadeiro Deus, né, nada disso poderia acontecer. E eles puderam ver isso. Então, os remanescentes que experimentaram essas coisas, eles eram remanescentes que eles estavam dispostos a qualquer coisa, porque eles acreditavam verdadeiramente em Deus. Eles sabiam quem era Deus. Vamos falar sobre Esté, né? Esté, ela se tornou rainha, mas ela, para proteger o seu povo, ela se colocou ali na brecha, né? Por exemplo, nós vemos outros exemplos, né, de pessoas de Neemias, que falou que se não fosse, né, para fazer aquilo, a construção do templo, ele voltaria. E aí, quando ele vem, ele consegue construir ali o que muito, né, estava demorando anos para ser construído, constrói em pouco tempo. Então,
quando nós tomamos posse dessa missão de fazer com que o Japão seja um país evangélico, e os remanescentes entendem isso, as coisas acontecem. Porque todas as coisas estão acontecendo até hoje no mundo por causa de remanescentes que se posicionam. Que esses remanescentes eles possam realmente se tornarem pastores, se tornarem políticos, se tornarem economistas. Todas as coisas vão mudar. Nessa semana, nós vamos ter a Conferência Mundial dos Remanescentes, que eles possam receber esse tipo de resposta no coração deles. Porém, para que nós possamos levantar remanescentes assim, nós que somos os pais, nós que somos uma geração anterior deles, nós precisamos nos posicionar também. Esses remanescentes, eles não apareceram de um dia para o outro. Não. Eles foram criados por pais que tinham uma fé forte. Eles foram criados em volta de pessoas que tinham já uma visão e uma fé. Né? Nós que temos esse verdadeiro evangelho, se nós ficarmos calados, pessoas estão sendo enganadas por religiões falsas. E as mulheres japonesas, elas estão sendo enganadas, estão dando tudo. E nós vemos isso no noticiário. O noticiário não para de falar sobre isso. E nós estamos dizimando, porque lá na Igreja da Unificação, eles têm que dar toda a herança deles. Toda. Por exemplo, se eles mandar a pessoa ir lá na África e casar com a primeira pessoa que ela viu, eles têm que obedecer isso, fazer isso. Os japoneses, eles estão fazendo essas coisas, obedecendo essas ordens de homens. Então, como eles estão obedecendo a coisas erradas, então a vida deles piora. Mas nós sabemos qual é a promessa do Senhor. Nós sabemos qual é a missão do Senhor, qual é o desejo dele. Nós dizimamos sabendo que isso vai se cumprir. Né? A irmã de uma pessoa que congrega ali na igreja de Nagoya, primeira vez que ela dizimou, né? E ela era Keiko Shain. E no momento que ela dizimou, ela virou Shain. E então, depois de um tempo, ela se casou, conseguiu se casar, né? Encontrou uma pessoa. Então, é muito diferente. É muito diferente. Como o céu e a terra, você obedecer né, conhecer o evangelho e seguir uma religião. É totalmente diferente. Nós entendemos aqui que é totalmente diferente uma religião falsa, fraudulenta, do evangelho. E quando os remanescentes, eles olham para nós, né, posicionados nesse evangelho, eles também começam a entender, né, a ter essa vontade de obedecer, de fazer as coisas.
Mas essa missão, essa promessa do Senhor, ela tem que começar a vir de dentro de nós, né? Mas Satanás, ele nos impede. Primeiro ele fala: "Não vai para a igreja. Vai na igreja, mas não dizima. Se você dizima, então não faz evangelismo", sabe? Ele fica colocando essas coisas dentro de nós. Satanás, ele quer nos impedir de recebermos resposta, ele quer impedir que a grande comissão aconteça. Ele engana. Então, o que que você tem que fazer? Orar. Que tipo de oração? Não é uma oração de, ai, Deus me dá alguma coisa. Não, né? Tipo, Deus faz acontecer alguma coisa na minha vida. Não. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, está dentro de nós. Então a oração é: Senhor, o Senhor está dentro de mim, o Senhor completou tudo, o Senhor consumou, o Senhor já fez acontecer. Rei, sacerdote, profeta, né? O Senhor, nessa função, o Senhor esmagou, destruiu as obras de Satanás que estavam na minha vida. O Senhor perdoou os meus pecados. O Senhor se fez caminho para eu me encontrar com Deus. O Senhor me salvou. Então, aquela mulher que eu orei por ela lá, ela há muitos anos estava indo para a igreja, mas ela não sabia verdadeiramente dessa verdade do evangelho. E no momento que ela soube, ela foi curada. Quando nós sabemos disso claramente, o Senhor nos dará tudo. Nós precisamos orar, precisamos primeiro começar a orar. Se nós não oramos, nós vamos ter que levar todas as coisas, todo o fardo, nós vamos querer resolver as coisas com a nossa força. Mas quando você começa a fazer uma oração de desfrutar do evangelho, você recebe poder, você recebe paz. Ah, mas eu não tenho tempo para orar. Talvez isso é porque você não sabe como orar. Porque oração você pode fazer com o olho aberto, oração você consegue fazer trabalhando, oração você não precisa só se ajoelhar e juntar suas mãos e fechar os olhos. Dentro do seu dia a dia, você pode orar. Fazendo as coisas, você pode desfrutar da oração. Você pode orar pelas pessoas, você pode orar por alguma situação, e com certeza o Senhor ele vai te responder, né? Que as pessoas que estão à minha volta, que elas possam também receber esse evangelho, que elas possam também desfrutar dessa vida. Então você pode orar dessa forma, e o Senhor ele vai cumprir, porque essa é a vontade dele. Então, quando você desfruta dessa oração, o Senhor ele te dá sabedoria, ele te dá conhecimento na sua função, ele te dá a economia e ele quer te levar para o topo, porque quando você alcança o topo, você fica influencia outras pessoas, assim como o Senhor fez com Daniel, né? Ele quer levar os nossos remanescentes aonde ele levou Daniel. Então, para conclusão, para concluir a nossa palavra, a missão do Senhor, a missão absoluta do Senhor é que os japoneses possam ser evangelizados e o Senhor, para concluir isso, ele tem tudo já pronto. E basta nós crermos. Então, eu e todos vocês, que nós possamos tomar posse dessa missão, que nós possamos nos tornar os protagonistas para que isso se realize. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Nós cremos, Senhor, que o Senhor cumpre a tua palavra. Que todos os japoneses vão crer em Jesus Cristo e vão adorar a ti, Senhor.
e para que nós possamos nos tornar protagonistas, que o Senhor possa nos ensinar o verdadeiro evangelho. E nós te agradecemos, pois o Senhor tem, Senhor, nos ensinado, tem nos orientado. Que a Igreja Missionária Evangélica e todos os remanescentes possam se tornar protagonistas da próxima geração. Que nós possamos, Senhor, encaminhar eles. Que através dos remanescentes o Japão possa ser alcançado, que possa se levantar economistas, políticos, educação, a cultura, Senhor, que possa ser levantada através dos nossos remanescentes, Pai. O Senhor nos deu essa grande missão, Senhor. E para que nós possamos concluir essa missão, que nós possamos, Senhor, sempre desfrutar na oração, Senhor, e através da oração receber poder, que nós possamos desfrutar, Senhor, da bênção do trono, que nós possamos desfrutar, Senhor, de que a Trindade está em nós, que todas as doenças e enfermidades serão curadas, que a fé que é pequena, que é duvidosa, que ela possa se fortalecida agora, no nome de Jesus Cristo. Amém.